Palavra da salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Os dois grandes mistérios da nossa santa religião são o mistério do Natal e o mistério da Páscoa, o nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus. E o que é mistério, padre? A gente fala tanto de mistério, né? Quando nós rezamos o terço, cada das partes do texto tem 5 mistérios, nós dizemos assim, né? O que é mistério? E agora o senhor acabou de falar que o Natal é um dos grandes mistérios, são 2, o Natal e a Páscoa, os 2 grandes mistérios da nossa santa religião, né? Santíssima Trindade, tem outros, mas os 2 grandes na vida de Cristo, né? O que é mistério? Quando nós falamos de milagre, nós estamos falando de algo que a gente não entende como aconteceu, mas nós entendemos o que aconteceu. Uma pessoa tinha uma doença incurável, recebe de Deus um milagre, ela é curada. Os médicos não entendem como ela foi curada. Os familiares e a própria pessoa não entendem como ela foi curada, mas sabem que ela foi curada, ponto. O fato não é um mistério, é um milagre. O mistério é um pouco mais do que o milagre nesse sentido. Além de nós não entendermos o como, nós também não entendemos exatamente o que aconteceu. E por isso o mistério, ele é sempre objeto de meditação. Todas as vezes que nós voltamos a falar do mistério, compreendemos um aspecto novo do mistério, nós vamos nos aprofundando nele, mas é algo que não tem fim, é algo que eternamente nós contemplaremos diante de Deus, sempre aprenderemos algo mais, este algo mais sempre nos enriquecerá, mas nós não esgotaremos nunca. É como a fonte de água, né? Graças a Deus, todas as vezes que nós vamos na fonte, a gente enche o copo e mata a sede, mas a fonte continua jorrando. Não é nenhum problema que a fonte continue jorrando. Assim também é um mistério. Todas as vezes que nós celebramos o Natal e todos os mistérios relacionados à fé cristã, esses são os grandes, mas tem outros também, né? Nós nos alegramos porque nós vamos até eles e voltamos sempre saciados, né? Mas a fonte continua jorrando. A fonte continua jorrando. E qual é o grande mistério do Natal? Se diz assim nas orações, nós vamos escutar muito isso nesse tempo do Natal agora, também na teologia antiga já se dizia, né? Se fala de um admirável intercâmbio. Existe uma troca de presentes entre o céu e a terra. Deus nos dá o que só Ele tem, que é a sua divindade. E nós damos a Deus um presente, a nossa humanidade. Essa é a troca de presentes. Jesus Cristo se fez homem e deu a todos nós acesso a termos uma vida divinizada. Diz hoje, né, o prólogo do Evangelho de São João: a todos que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Essa é a nossa participação na divindade de Jesus, né? E nós damos a Jesus algo que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo criaram, mas não tinham em si: a humanidade. Nós podemos dizer que existe um homem sentado à direita de Deus, de que Ele há de vir a julgar os vivos e os mortos, e que Ele é Deus. Não é Deus somente no seu espírito, é Deus também na sua carne. Quando tocava as pessoas, elas eram curadas. Nós adoramos o seu corpo e sangue, alma e divindade. Adoramos a Cristo inteiro, na sua divindade e também na sua humanidade, que foi assumida pela divindade. Mistério grande isso. Olhar para a imagem, né? A imagem nos faz recordar, né? Mas olhar para um menino recém-nascido, deitado numa manjedoura, e dizer que ele criou o mundo, isso é grande demais. Quando é que nós chegaremos ao fundo desse mistério? Nunca. Santa Teresinha tem um poema muito bonito, né? Ela dizia, e ela é Santa Teresinha do Menino Jesus, né?
seja, a devoção dela ao menino Jesus é muito grande. Ela dizia: aquelas mãozinhas que não conseguiam segurar nada, sustentavam o universo. Deus sustenta o universo pelo seu verbo, pela sua palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o mistério. Será que nós acreditamos nisso mesmo? Porque é difícil, é um escândalo. Hoje, vamos agora ver as leituras, né? Quando nós lemos o profeta Isaías, escrito 1000 anos antes de Cristo, eu fico imaginando o que o judeu piedoso pensava quando lia a leitura de hoje do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina o teu Deus. O que um judeu piedoso pensava? Vem um profeta, vai vir alguém, né? Talvez um filho de Davi, não é isso? Um profeta, talvez um general que vai libertar Israel militarmente, né? Mas pensava num homem, simplesmente, mais um enviado de Deus, mais um profeta, mais um rei, mais um sacerdote. Era isso que eles pensavam. Hoje, no dia de Natal, quando a primeira leitura da liturgia nos coloca essa passagem de Isaías, o que nós pensamos? Como são belos os pés, né? Andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz. Nós pensamos em Jesus. Dizemos isso todas as vezes que celebramos a missa. Bendito o que vem em nome do Senhor. E nós estamos falando de Jesus. Aqueles pés que Maria Madalena lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. A orla do manto dele curava. É o pé humano de Jesus. A segunda leitura de hoje continua nesse mistério. Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, que são os últimos mesmo, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Deus e homem, esse é Jesus. É um mistério. Nós precisamos muitas vezes adorar o Senhor na Eucaristia para entendermos isso. Ler o Evangelho, colocarmos-nos dentro da cena, procurar ouvir as suas palavras, a emoção daqueles cegos que eram tocados, a emoção dos discípulos que ouviam uma voz humana, mas que falava palavras de Deus. Nós precisamos viver isso. Se vocês, talvez agora seja uma boa leitura, né? Talvez em janeiro o pessoal está um pouco mais tranquilo do trabalho, algumas pessoas, né? Um pouco mais tranquilo do trabalho. Leiam a carta aos Hebreus. O único objetivo da carta aos Hebreus, que nós lemos no iniciozinho dela aqui, na segunda leitura de hoje, é dizer isso que eu estou dizendo. São 3 partes. Primeiro, a carta aos Hebreus vai dizer: Jesus é mais do que os anjos, porque foi através dos anjos que Deus comunicou primeiramente a sua lei aos patriarcas. Jesus é maior do que os anjos. Depois, a segunda parte da carta aos Hebreus vai dizer: Jesus é mais do que Moisés. Moisés foi colocado à frente da casa de Deus, mas como um servo. Jesus é o dono da casa. Mais ou menos isso. Segunda parte da carta aos Hebreus. E a terceira parte da carta aos Hebreus vai dizer: Jesus é mais do que o culto do templo. Ele é mais do que o templo. Ele é mais do que aquelas ofertas de bodes, carneiros e touros, sangue que procurava perdoar os pecados, mas só o de Cristo foi capaz de perdoá-los. Jesus é mais do que os sacerdotes, homens pecadores, que oferecem todos os dias o mesmo sacrifício. Ele é muito mais. Ofereceu uma vez por todas e nos salvou. Entender o mistério, é isso que as leituras vão nos colocando dentro, né? E o Evangelho de hoje, talvez um dos evangelhos que mais dá trabalho para a gente na faculdade de teologia. De vez em quando chega um leigo, né? Uma leiga, dizendo: padre, eu quero fazer teologia. Eu sempre digo: faça.
Pode fazer, se puder fazer uma faculdade, melhor. Se não, faça um curso livre, veja alguma matéria. Aprender mais sobre Deus é maravilhoso, né? E esse é um dos evangelhos que mais dá trabalho para a gente, porque ele é denso. Cada passagem dele dá para escrever um livro. O prólogo do Evangelho de São João foi o que nós lemos hoje, né? E qual é o coração desse evangelho? O coração dele é o versículo 14. Podem colar no folheto de vocês para ler qual é o versículo 14 do Evangelho de hoje. Esse é o coração. Se nós entendêssemos isso, entenderíamos todo o Evangelho de São João. Diz o versículo 14: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, seja único, né? Único gerado, cheio de graça e de verdade. Esse é o coração. O versículo 14 é o sentido de tudo que a gente lê antes e de tudo que a gente lê depois dele até o 18. A palavra se fez carne. Esse é o mistério do Natal. E nós precisamos pedir a Deus a graça de entender isso, de não nos escandalizarmos com isso. Porque o que eu mais vejo hoje, até mesmo entre cristãos que pregam aí pela internet, escrevem coisas, é um verdadeiro escândalo em relação à humanidade de Jesus. Como é fácil falar que Deus é uma coisa assim, meio misteriosa, que a gente não entende, etérea. As pessoas aceitam com muita facilidade. Deus é o universo. As pessoas aceitam. Deus é uma luz. Deus é uma energia. Todo mundo aceita. Tem gente até que acredita que é mais fogo, água, os elementos, né? Tem gente que coloca Deus lá nas estrelas, né? Os astros do céu. O Papa ontem, quem ouviu ou leu a homilia do Papa de ontem à noite, ele falava sobre isso. Os povos antigos olhavam para o céu para descobrir os mistérios de Deus. E na noite de Natal foram levados a tirar o olhar da estrela para olhar para a manjedoura. Esse é o escândalo. Deus não é uma energia. Deus não é o universo. Deus não é uma força, uma luz. Deus é um homem. O Deus, o Verbo de Deus se fez homem. Aquilo que eu dizia no início da missa. E através da carne do Filho do Homem, nós temos acesso a Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É no sangue de Jesus que nós somos lavados dos nossos pecados. É o toque de Jesus, é a palavra de Jesus, é o olhar de Jesus. Meus irmãos, eu me escandalizo com isso. A carne se tornou a mediação com Deus. E nós cada vez mais abstratos, etéreos, fugindo justamente da única coisa que Deus assumiu inteiramente para si, para nos dar a salvação. Estamos o tempo todo fugindo dos outros, fugindo do encontro com as pessoas, fugindo do encontro com a nossa própria humanidade, conosco mesmos, não nos ouvimos, não ouvimos o outro, não nos encontramos e queremos encontrar Deus. Se nós entendêssemos de verdade o Natal, nós entenderíamos que está mais perto de Deus quem ama o irmão do que quem usa uma medalha. Está mais perto de Deus quem ama o irmão do que quem visita um lugar santo, um santuário, faz uma peregrinação. Está mais perto de Deus quem ama o irmão do que quem faz uma determinada oração. Será que nós entendemos isso? Ou nós ainda estamos achando que Deus é uma energia, uma luz e o universo, e nos esquecemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Todas essas coisas são ótimas. Eu uso medalhas, eu já fiz peregrinações, e eu tenho orações na minha devoção, tem nada errado com isso. Mas se isso aponta para o Deus verdadeiro, vai me fazer amar o meu irmão,
que, como diz o apóstolo São João na sua primeira carta, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o irmão é mentiroso. Mas como é fácil, não é? Eu me protejo com a medalha de São Bento e não olho para o meu irmão que está na calçada. Eu faço uma peregrinação para o outro lado do mundo e o orfanato do lado da minha casa eu nunca visitei. Eu faço aquelas 300.000 orações que tem que fazer todo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, primeira semana, última semana, 15ª semana, mas não sou capaz de falar com meu irmão e perdoá-lo e pedir perdão. E o que mais agrada a Deus? Volto a dizer, a carne se transformou numa ponte maravilhosa, e tudo que nossa carne faz unida a Deus é santo. O trabalho, a família, os amigos, as obras de caridade, isso é santo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Termino a reflexão, que o padre fica emocionado e fala demais, né? Com uma citação do Papa Leão XIV de ontem. Ele também falava de outra maneira, mas da mesma coisa. Ele dizia: para iluminar a nossa cegueira, o Senhor quis revelar-se como homem ao homem, sua verdadeira imagem, segundo um projeto de amor iniciado lá na criação do mundo. Quando Ele criou Adão e Eva, sua imagem e semelhança, Ele já estava deixando uma portinha aberta para que Ele se fizesse homem. Enquanto a noite do erro obscurecer essa verdade, não haverá espaço para os outros, nem para as crianças, nem para os pobres, nem para os estrangeiros, nem para nós. Jesus, Maria e José encontraram em Belém o único lugar que podia receber um homem, um lugar sem portas, porque as outras portas estavam fechadas, né? E só naquele lugar que estava absolutamente aberto para qualquer um, Deus foi habitar. Se o nosso coração estiver aberto aos nossos irmãos, não tenham dúvidas, o Verbo se fará carne e habitará em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.